Onde paramos? Página 29. Vamos começar hoje a prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Céu e Inferno, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 1, item 15. Esclareçamos, porém, que em toda situação, em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos místeres da providência divina, a lhe utilizar os recursos para a extensão incessante do eterno bem. Mecanismo da Mediunidade, página 160. André Luiz. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Livro dos Espíritos, questões 479. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. As preces feitas a Deus encontram os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9 e 10, ação da prece. A prece, que é um pensamento, quando é fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. O vigor e a qualidade da corrente fluídica é proporcional à intensidade da vontade e à pureza da intenção. É assim que os espíritos captam a solicitação, ocorrendo para sustentar a criatura em suas boas resoluções, inspirar-lhe ideias sãs, ajudá-la a vencer os percalços do caminho e sustentá-la nas provas e expiações. A prece não só proporciona o auxílio de outro ser, mas também funciona como uma espécie de magnetização mental, elabora ideoplastias nobres, destruindo as deletérias, libertando a mente dos clichês perniciosos, como também se abre para a captação de energias edificantes. O passe nem sempre é uma oração. A oração, porém, é sempre um passo, um alto passe. Entretanto, é preciso alertar que o importante é adquirir o hábito da prece e não orar apenas nos momentos das crises, num clima de agitação, medo ou desespero. Eis que nessas circunstâncias o impulso mental é, na maioria das vezes, fraco e apagado, não sintonizando com os planos espirituais elevados, muito menos alcançando os núcleos espirituais captadores de rogativas. O recurso habitual da prece é tão significativo que o autor espiritual da obra Painéis da Obsessão esclarece que representa a psicoterapia anti-obsessiva mais relevante que está ao alcance de toda e qualquer pessoa responsável de boa vontade. Recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em qualquer emergência na tarefa existencial em nosso benefício e dos outros, não olvidemos, não esqueçamos o valor da prece como terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, versículo 16 do capítulo 5, em sua Epístola Universal: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Então, a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. O que vocês me dizem sobre isso? Que estudamos aqui, algum comentário? Esse pedacinho aqui, onde ele fala: entretanto, é preciso meditar que é importante adquirir o hábito da prece, não orar apenas nos momentos de crise, num clima de agitação, medo, desespero. Eis que nessa circunstância
A impulsão mental é, na maioria das vezes, fraca e apagada, não sintonizando com os planos espirituais elevados, muito menos alcançando os núcleos espirituais captadores de prerrogativas. Quer dizer que a pessoa não tem o hábito de orar e ela entra em desespero por uma coisa qualquer, aí ela vai orar, vamos dizer assim, que essa impulsão seria metade da outra que tem o hábito de orar. Por incrível que pareça, quanto melhor você estiver, mais equilibrado você estiver, melhor a prece funciona. Quanto mais você estiver em harmonia íntima, por isso que a prece diz, o que diz aqui o último item? Orai uns pelos outros, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. A alma justa é justamente a alma equilibrada, alma que está coerente com seus pensamentos, sentimentos, com suas intenções, com suas atitudes, com suas palavras, com seu dia a dia. Quanto mais nós conseguirmos manter a nossa mente em equilíbrio, melhor serão os efeitos da prece. Quanto mais nós estivermos em desequilíbrio, mais complicado é o efeito da prece. Mas não deixa de ser atendido. Não. Dizer assim. O problema não é o atendimento. O problema é a sintonia. O problema da prece é que ela é um recurso que é mandado para Deus, que na verdade vai para o mundo espiritual e vai sofrer o retorno. Se eu não tiver sintonia para ter o retorno, eu não compreendo a mensagem, eu não vou estar atento à resposta, eu não vou ouvir a resposta, nem eu e nem meu corpo físico. Exemplo: a pessoa chega alcoolizada ali, ela vai fazer uma prece, a gente vai dar um passe, o efeito vai ser muito reduzido. Ela está alcoolizada, ela está bloqueando. Mas esse exemplo é para tudo. Eu estou usando um exemplo mais brabo para a gente entender todo o resto. Uma pessoa tem o hábito de orar, tá? Como está aqui, né? Está sempre em sintonia, não sei o quê. Mas, sei lá, de repente uma pessoa da família, um filho, um pai, uma mãe, sofre um acidente e tudo, ela se desequilibra, vamos supor, entra em desespero e eleva o pensamento alto e fazer uma prece. Não, mas não é assim. Não, e aí? Não, mas não é assim. Você está usando... mas ela se desequilibrou. Não, mas aí não é isso. Não é bem isso que a gente está falando. A sua premissa inicial já diz tudo. A pessoa tem uma conduta que a mantém sempre em equilíbrio. Então, ela é justa. No momento de uma tragédia familiar, é diferente. É claro que a pessoa... Quem é que não vai estar abalado? Todos nós. Não é disso que ele está falando. Nós precisamos entender o seguinte: se eu mantenho um padrão, eu tenho uma facilidade da sintonia. Se eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho boa sintonia. Vamos começar pelo começo. Se eu sou equilibrado, eu tenho boa sintonia. Eu xinguei alguém hoje, eu não tenho boa sintonia. Eu agredi alguém hoje, eu magoei alguém hoje, eu ofendi alguém hoje, a minha sintonia está acima. Agora, se eu mantenho um padrão, minha vida é tranquila, eu não ofendi ninguém, eu não fiquei com raiva de ninguém, nos últimos 5 dias, 7 dias, 20 dias, 1 mês, uma pessoa que já tem esse padrão, é lógico que no momento de uma tragédia, ela já tem uma boa sintonia. Tu está entendendo? Entendi. Não vai ser porque naquele momento de uma tragédia... Agora, o problema nosso não é esse. O problema é que você está aqui. Você está aqui, a gente está aqui hoje. Aí,
Aquela pessoa que tu brigou assim, que você se entendeu, há 3 anos atrás, passa ali na frente. Aí você... Tomara que ela caiu no pé. Aí baixa a sintonia. Aí tu chega em casa, você que a mulher queimou a carne. Aí tipo, baixa a sintonia. Aí daqui a pouco aí a gente fica assim, né? O dia inteiro. Aí é claro que oscila. Agora, uma pessoa que mantém um padrão, segunda pessoa que mantém um padrão, aqui ó, ela está sempre em equilíbrio, de bem com a vida, entendeu? Em prece, meditação, sempre ascensional, não tem essas oscilações. É claro que acontece uma tragédia, ela já tem o hábito da boa inspiração. A boa inspiração é a eficácia da prece. O equilíbrio, eu estou com o corpo equilibrado. Com o corpo equilibrado, uma prece aqui no final da palestra cura qualquer probleminha que eu tiver menos. Uma precezinha no final da palestra já é o suficiente para eu ter sintonia, para os mentores virem assim, sinto aquele banho. Agora, a pessoa que é mais endurecida, que fica ali se arranca-rabo aqui, já é mais difícil. A sintonia, os mentores dizem, não vai ali, não pisa nesse degrau, você vai e pisa. Não briga, você briga. Não faz, você faz. Entendeu? O problema não é a falta do amparo, o problema é a sintonia. A eficácia da prece, ela vai acontecer sempre. Sempre que eu fizer uma prece, eu serei atendido. O problema não é que não há atendimento. O problema... Eu vou estar aberta para entender. Exatamente. Tem um item aqui que fala: a prece, que é um pensamento, quando é fervoroso, ardente e feito com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. Então, eu li essa parte. Que é o que a gente acabou de fazer. O que a gente acabou de fazer é isso aqui. Pegou o nome, uma pessoa que eu não conheço, desconhecida, e dirigi para ela uma corrente salutar do fundo do meu coração. Tem gente que já é conhecida, que é tantas vezes eu já... né? Tem gente que já é conhecida, não, a gente não conhece, mas de tanto ver o nome a gente já conhece, né? A gente fica até curioso, quem será essa pessoa? Depois de 8 meses falando, lendo o nome da pessoa aqui, tem gente que está... Mas enfim, a gente está fazendo a prece e ela é um poderoso... Agora vamos comentando aqui item por item, né? Pela prece sincera, provoca-se a desagração mais rápida do fluido perispiritual. Ou seja, a prece sincera, ela é capaz de ser um impulsionador de energia de cura. A cura acontece no perispírito e repercute no corpo físico. Então, diante de qualquer doença, com qualquer pessoa que está na sua casa ou com você mesmo, a prece será algo que soma. Qual é o nosso problema? Você está com pneumonia, faz a prece, quer ficar curado. Não é isso. Não é assim. Não tem alakazam. Eu acabei de dizer que não tem prece que não é atendida. O problema nosso é que a gente quer alakazam. Às vezes, uma prece só vai ser atendida daqui a 10 anos. E você nem vai lembrar que fez a prece. Mas você foi atendido. A tua prece de 15 anos atrás, quando você estava chorando, foi atendida hoje.
Você está vivendo hoje a tua prece de 15 anos atrás. Só que você achava, você nem parou para pensar nisso. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não. Que vocês podem estar vivendo hoje uma prece que vocês fizeram há trocentos anos atrás e que vocês, naquele momento e ao longo de meses, anos, vocês não viram a solução. Mas a solução chegou e a gente nem percebeu. Isso acontece. Isso acontece comigo, acontece com vocês. A gente às vezes, naquele momento, não tem noção de que a prece só vai ser atendida ao longo de todo um processo. Você é inspirado a tomar uma atitude, a ir num lugar, a frequentar um lugar, a ler um livro. Aquilo vai gerar isso, que vai gerar aquilo, que vai conhecer fulano, que vai encontrar com ciclano, que vai trabalhar não sei o quê. Aí vai desencadeando todo um processo em que a solução é a longo prazo. Nosso problema qual é? Por que a gente não identifica a ação da prece? É imediativo. Que a gente acha, Senhor, me dá uma grana. Aí vai vir saindo um monte de dinheiro do céu. Eu vou abrir o portão, vai vir, gostei de você, toma aqui esse carro para você. Aí quando tu consegue comprar o carro com muito sacrifício, tu acha que não foi a prece. Porque a gente está acostumado a ver a prece como algo mágico e não como algo que nos estimula a andar na direção do objetivo da cura ou do socorro. Você tem antipatia por alguém? Ora por essa pessoa. Se você está aqui querendo dar passe, tem que fazer isso. Você tem que se obrigar a orar por essa pessoa. Foi meu chefe no gabinete há 15 anos atrás. Ora por ela. Não, mas já esqueci dela. Mas ainda tem. Se você a vê o coração, ora por ela. Foi meu vizinho que rasgou minha bola em 1982. Ora por ele. Foi o rapaz que roubou minha namorada em 1970. Ora por ele. Porque o tempo, gente, para a emoção, ele não passa não. Vocês veem isso aqui toda quarta-feira. Tem gente com problemas com a gente há 500 anos. Mas foi uma antiga namorada que eu tive em 72. Mas quando tu vê, tu ainda sente aquela coisa assim, tá mal parado. Ora, a gente vai fazer aqui hoje, que tem muitos nomes novos, a listinha da prece. Essa semana eu não orei para ninguém. Vou fazer a listinha nova. A gente deveria, além dessa listinha que a gente faz, que a gente tem que orar todo dia, colocar a nossa listinha pessoal junto. Fulano, ciclano, beltrano. Todo mundo que a gente brigou, que está mal parado, que você atravessa a rua para não falar, que você prefere... Você só vai no enterro para ver se está morto mesmo, para ficar aliviado. Aí que é o problema. Aí, ó. Tem gente que. Tem gente que problema se ela for pro outro lado. Não, aí tem gente que é assim, né? Tem gente, por que fulana? Por que fulana foi no enterro de ciclana? Deve ter ido para ver se é verdade mesmo que ela morreu. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós que estamos aqui engajados num trabalho espiritual, precisamos buscar a boa sintonia. Essa semana eu tive a visita nítida de espíritos com determinados problemas. Eu demorei a entender que esses espíritos, aliás, foi a partir da semana passada, quarta-feira passada, não, sábado passado. Esses espíritos talvez já sejam espíritos ligados a toda a assistência que a gente vem fazendo. Eles se aproximam da gente, eles ficam na nossa aura. Se você não estiver vigiando, você começa a pensar que aqueles pensamentos são seus. E não são. Já é a sintonia que eles vêm fazendo. Se você for médium de desobsessão e não orar, você começa a incorporar esses pensamentos ruins, doença, mania, não sei o que. É muito sério isso aqui. Reunião de desobsessão é seríssimo.
O médium precisa estar em prece. Não aceite nenhum pensamento ruim como seu, ainda que seja. Ore, qualquer coisa em vigilância, desejo, objetivo, joga tudo para como se fosse de desencarnado e manda ele levar. Por quê? Porque é verdade, durante uma semana, se for médium psicofônico então, aí aqui, 2, 3 dias você começa a ter sonho. O sonho, não estou dizendo que é sempre que vai acontecer, eventualmente vai acontecer. Você visita parente desencarnado, você visita esse pessoal desencarnado aqui. Se a gente estiver numa boa sintonia, e a gente, se Deus quiser, vai chegar nisso um dia, vocês vão ver que vocês vão começar a sonhar que estão visitando gente em hospital. É esse pessoal aqui, ó. Eu já sonhei, até no umbral. Isso para mim é normal. Não, no teu caso, mas aí não é que seja espiritual, é porque você já trabalha no ambiente, acaba isso ficando na memória. Você está falando um negócio aí que a gente fica. Por exemplo, eu não, assim, nitidamente eu não tenho assim nenhuma pessoa que eu diga eu vou atravessar a calçada para ver a cara do Anderson. Um exemplo, tá? Não tenho assim. Você falou logo que eu não. Hã? Mas já é um hábito aqui de sábado. Sempre que ela dá um exemplo, ela fala do Anderson. Vem acontecendo. Eu acordo muito cedo mesmo. E gosto de ficar na varanda vendo a paisagem, o tempo, e começa a vir um exemplo, o Anderson. Aí aparece a pessoa e pensamentos negativos sobre aquela pessoa, quando na realidade eu, Cecília, não tenho nada contra aquela pessoa. Mas aí parece uma porção de defeito daquela pessoa que eu fico, mas eu nunca percebi isso, né? Aí parece que eu fico conversando com alguém. Mas isso já é assédio. É isso que eu quero saber. É assédio. É assédio. Que vem nome de. Parece, olha, o assédio. Vem nome de pessoas, Anderson. A gente brinca. Incrível. Fora de série. O assédio, ele é constante na nossa vida. O Livro dos Espíritos diz isso. Por isso que a gente tem que ter uma vida de prece, de oração, de meditação, trabalhar com as energias. Conversa com você mesmo. Hã? Não, mas isso eu é estou. assédio. Não. Quando Não é eu conversando. Aí, ó. Eu tô assim. Quando você começa a fazer lucubração, Aparece. que aquela pessoa, ela disse que não foi, Isso. mas eu acho que ela estava Isso. mentindo. Isso, começa a Eu falar acho que sozinha. ela não quis dizer a verdade. Eu acho que Isso, ela isso. Isso já é Isso, você isso. não está sozinho. A minha mãe fica assim. Aí ela fala com ela minha, vai pro banheiro, ela fica falando. Ela tá sentada na poltrona do quarto, ela tá falando. Porque quando você começa a fazer isso em voz alta, já tem um nível ali de loucura, porque o troço já transcende. Quando está no pensamento, não, a ela gente fica não falando percebe. alto mesmo que a gente escuta. Porque fulano vem nessa, ela fica Aí, falando alto. Abençoa. Não, mas aí o que acontece? Quando às vezes a coisa fica tão assim, tão forte, que eu digo, não, eu gosto tanto um exemplo, gosto tanto do Anderson, poxa, Anderson, eu tenho o Anderson como se fosse meu filho. Não, isso deve ser mais. É claro que a gente vai ter sempre uma visão crítica de todo mundo, isso aí é normal. Não, tudo bem. Vejam bem, todos nós temos uma visão de cada um de nós, isso é normal. O que eu estou dizendo é o seguinte: se isso se torna algo habitual, constante, frequente, aí é assédio. É lógico que você vai ter uma opinião sobre Chico Xavier, Edivaldo Ferreira Franco, fulano, ciclano, beltrano. Isso é uma coisa. Outra coisa é o hábito constante de pensar mal. A gente tem que... E às vezes você tem problemas mesmo, você tem problemas, às vezes tem problema no trabalho, aquela pessoa é assim, você não gosta de pessoa assim, você tem que orar por ela, vai botar teu nome aqui, entendeu? Ou então, chegar no trabalho, fazer uma prece, antes de ir trabalhar, abençoar todo mundo, abençoar o ambiente. Às vezes você não odeia a pessoa, mas a pessoa, você sabe que a pessoa não é uma boa para você, não é uma pessoa... Eu trabalho, eu não saio Não, todo eu dia estou dizendo, estou dando exemplos, né? Entendeu? Eu não saio todo dia para trabalhar, então praticamente é difícil vir na rua
fazer. Quando eu vou mais para o mercado do que... A gente tem que estar sempre com a consciência do seguinte: a oração é um poderoso auxílio para trazermos os bons espíritos ao nosso ambiente e ao ambiente de quem estamos orando. Por exemplo, eu posso colocar o nome da pessoa, a irradiação, na hora do meu culto no lar? Eu não sei. Pode ser, mas veja bem. Você deve orar pela pessoa sem estardalhaço. Acho que culto do Evangelho no Lar, você vai estar expondo uma situação para todo mundo ali que é desnecessária. Entendeu? Me parece que se você quer orar pela pessoa, você deve procurar orar sem fazer disso nesse caso que a gente está falando aí, de ter algum problema com a pessoa. Ah, tá. Mas se eu não tiver, mas tem problema de botar nome para cura? Cura ou tudo no culto? Põe aqui, é melhor botar aqui, né, Ceci? Mas não tem problema? Não tem problema? Não, a princípio não. A gente só precisa entender o seguinte: oração nunca é demais. A gente está aqui orando, a gente está entrando em sintonia com Deus, com o que tem de melhor. Então orar nunca é demais. Nunca é demais orar. Às vezes aquilo que a gente pensa, uma vez um amigo meu desencarnou e eu comecei a orar. Eu e um amigo meu começamos a orar e fazer preces eventuais. A gente fazia preces a ele, botamos aqui na caixa aqui. Todo centro que eu ia eu botava o nome dele. E aí a gente foi fazer uma vidência para ele lá no Francisco de Paula, anos 80 isso. E aí a vidente chegou e viu que ele tinha desencarnado, que ele não tinha ido para um bom lugar, mas que tinha sido resgatado devido às muitas preces que os amigos faziam por ele. Aí a gente ficou emocionado. Um ano depois eu tive um desdobramento com ele trabalhando no mundo espiritual. Por que eu tive desdobramento com ele? Entendeu? Todo um processo. Ele já resgatado, trabalhando no mundo espiritual. Aí eu vi assim, ele trabalhando lá nas ruas de Vista Alegre, não sei o que, usando rádio. Aí eu pensava assim, ele usa rádio porque ele não tem evolução para usar o pensamento. E eles faziam todo um trabalho, aparato, para não deixar eu ver obsessor nenhum, porque na verdade ele tinha a mesma sintonia, né? Que ele estava resgatado, estava bem, mas ele não era evoluído. Então, para que eu falasse com ele, eles faziam todo um trabalho de limpeza do ambiente, para que o ambiente não tivesse, e eu não ficasse chocado. Eu lembro disso nitidamente, uns poucos desdobramentos que eu tive foi com ele, com esse amigo. Mas o mais interessante foi que esse médium vidente lá do Francisco de Paula falou, ele foi resgatado pelas preces que os amigos faziam para ele. Nossos amigos aqui, que a gente vai fazer prece daqui a pouco. Acabou, gente. Vamos ficar por aqui. Alguma questão a mais? Não? Acho que esses dois capítulos, o anterior, vontade e prece, vocês devem ler durante a semana. Acho que a gente precisa ler e reler isso bastante para isso ficar... Deveríamos ler semanalmente, na verdade, para isso ficar muito claro para a gente. Bom, gente.